Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Estamos aqui a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Hoje nós vamos começar outro livro da nossa série de estudos das obras de André Luiz. Então hoje nós vamos começar o livro Missionários da Luz, que é outra obra imperdível. Aconselho todos que leiam essa obra. Mais uma vez, como eu falo em todo o começo do nosso estudo das obras de André Luiz, esse nosso trabalho não dispensa a leitura do livro. Nosso objetivo aqui é pontuar algumas coisas interessantes no livro, para depois, quando você ler o livro, ou para quem já leu, relembrar, ou que for ler, vai buscar melhor. Então, a finalidade não é evitar a leitura do livro, mas sim facilitar o entendimento do mesmo. Nesse livro, André Luiz desvenda os segredos da reencarnação, revelando a tarefa dos espíritos missionários encarregados do processo de renascimento. Esse livro é composto de 20 capítulos, 347 páginas. É um livrinho meio grossinho esse aí. O autor, o André Luiz, e o nosso querido Chico é que psicografa o mesmo. Então vamos lá. No capítulo 1, André Luiz fala sobre a participação de espíritos protetores nas reuniões mediúnicas. Como aconteceu lá no outro livro, né, nos Mensageiros, ele torna a falar a proteção que existe, porque uma parte do livro Missionários da Luz vai falar da mediunidade, e uma parte do livro vai falar sobre a reencarnação. No capítulo 2, ele fala sobre a epífise, onde André Luiz é a glândula da vida mental, segrega hormônios psíquicos. Caramba, como hormônios... É bastante profundo, e nós não somos uma estrutura só de carne, nós somos perispíritos, espíritos imortais, somos seres que tendemos ao infinito na evolução. Então, quanto mais você estudar o corpo físico, mais a gente aprende, sim. Mas quanto mais você estudar o espírito, mais você vai ver que tem mais coisa para estudar. Então ele fala que tem um alto potencial magnético, controlador das glândulas genitais, glândula da vida espiritual do homem encarnado. Ele vai falar justamente das glândulas genitais, porque ele vai falar lá na frente do processo de reencarnação. Pois é, no capítulo 3, demonstra as providências a serem tomadas pela espiritualidade referente aos bacilos psíquicos, verdadeiras larvas da tortura sexual, intoxicação alcoólica, alimentação superlotada, tendo pequenas figuras horripilantes e vorazes ao longo das veias. Ele vai entrar agora no capítulo 3, abordando um aspecto muito pesado, tanto da problemática da sexualidade desequilibrada, como dos problemas da alimentação desequilibrada, dos vícios, tudo aquilo que desequilibra o nosso contexto, isso vai gerar doença. Isso vai gerar doença. Capítulo 4, ele entra agora um pouquinho mais no problema do vampirismo. André Luiz é que inaugura no Espiritismo a palavra vampirismo, ou seja, espíritos que sugam energia dos encarnados. O uso da palavra vampirismo foi tratado pelos obsessores e obsessão. Nesse capítulo, explica o futuro da humanidade que irá dedicar-se ao solo com carinho e respeitar os nossos irmãos, os animais. Porque é nesse capítulo que ele vai falar as cenas horríveis que existem no matadouro. O matadouro, fisicamente falando, quem já foi sabe, é um lugar muito feio, em todos os sentidos. Fisicamente falando, não é muito bonito, não. Espiritualmente falando, então, é aterrador, é horrível. O mundo espiritual que existe num abatedouro. Então, ele vai falar que no futuro, isso vai demorar, sem dúvida nenhuma que vai demorar. O homem encarnado estará numa evolução tal que, sem a menor dúvida, ele não fará uso das vísceras animais para a sua sobrevivência. Mas quando é isso? O ano que vem? Daqui 3 anos? Não, eu não sei quando.
mas vai demorar um pouquinho ainda. Mas isso vai acontecer. Senão, nós ficamos estagnados num nível de evolução. Capítulo 5. André Luiz faz comentários sobre os espíritos encarnados que permanecem aguardando lá de fora do centro espírita. Isso é muito engraçado, porque eu vou para o centro espírita. Então, eu tenho espíritos que convivem no lado bom e no lado não muito legal. Né? O nosso mentor e aqueles espíritos que a gente angariou inimizade. Ao chegar numa casa espírita, o nosso mentor entra com a gente. Eles não entram, a não ser que for permitido para que ele seja tratado. Senão ele não entra. Fica tudo lá de fora. Ah, mas isso é fato. E aí, tanto é que você entra no centro espírita, faz o tratamento, toma passe. Quando você está saindo, você está pisando nas nuvens. Sai lá fora, já toma um banho de realidade, de volta à vida tradicional. É aí que é o momento da gente segurar as pontas, manter o máximo que a gente pode o patamar vibracional elevado que a gente ganhou dentro da casa espírita. Então, esse é um capítulo interessante. No capítulo 6, é apresentado o poder da oração sobre os vampiros espirituais. Demonstra os raios vindos do solo, dos mentais, das rochas e tudo mais, enquanto oramos com profunda ligação. Ah, se as pessoas soubessem o poder que uma oração tem. Oração não aquela oração, Ave Maria, o Pai, nosso, da boca para fora. Não, oração de verdade. Aquele Pai Nosso feito do fundo do coração. Aquelas palavras que a gente solta do profundo do nosso eu. Isso tem uma energia. Ah, então quer dizer que com a prece vai resolver todos os problemas? Não. A prece, ela é uma ferramenta que vai ajudar a gente resolver. Nós vamos orar e agir. Ora, ação. Oração. Orar e ação. Precisamos da ação. Mas a oração, ela vai nos mostrar caminhos. Ela vai abrir para a gente as portas. É o que ele vai tratar nesse capítulo. No capítulo 7, é apresentado que os tratamentos espirituais são mais intensos à noite, em função da não incidência de raios solares, mas também à noite os encarnados sofrem fenômenos desastrosos em função da não vigilância. Se você vai fazer um tratamento, por exemplo, de passe, os recursos à noite são melhores. À noite é um silêncio maior, mas também à noite é um problema, porque nós encarnados ficamos com menos vigilância e acabamos sendo alvos desses espíritos. No capítulo 8 é citado um curso na espiritualidade, olha que interessante. Nesse curso tinha 300 alunos e pouco mais de 30 assimilam as lições. Na vida física é assim também. Eu sou professor há quase 40 anos e digo que você está dando uma aula, você tem lá 50 alunos na sala. Desses 50, 10 está absorvendo alguma coisa. Tem mais 10 que está absorvendo bem pouquinho. E os outros não sabem nem o que está fazendo na sala. E lá não é diferente. Em desdobramento, esses encarnados, eles estão dormindo, em desdobramento vão para esse lugar onde estão aprendendo, mas o quê? 10% assimila. O resto volta para casa, bem, legal, porque participou, não tem coisa. Nossa, eu tive um sonho legal, um sonho bonito. Ele nem se lembra do que ele fez, não lembra. Demonstra como o sono é uma excelente ferramenta de reflexão e aprendizado fora do corpo físico. No capítulo 9, André Luiz, nesse capítulo, nos apresenta a necessidade da disciplina, planejamento para os candidatos ao mediunato. Essa primeira parte do livro, como eu disse, trabalha muito a parte da mediunidade, é muito interessante ser lido. No capítulo 10 acontece algo muito legal. Mostra-nos esse capítulo como as sessões de materialização são complexas e difíceis de ser realizado, em função da necessidade dos participantes terem valores morais consolidados. Mas o que é isso? Teve muitos, talvez, que estão assistindo o nosso programa e já tenham participado de um trabalho de materialização. Muitos gostariam de participar. Então, eu já vou avisando, não é uma tarefa fácil. Por quê?
Porque você tem que estar muito preparado. Uma infinidade de coisas. Durante 2 semanas, tem que evitar uma série... Eles falam para evitar relacionamento sexual, alimentação pesada, pensamentos durante esse período mais tranquilos. Porque senão você vai chegar na porta do lugar onde vai fazer a materialização, a pessoa que está ali responsável para fazer o controle da entrada, o companheiro espiritual está do lado e vai dizer, não, esse aqui não vai poder entrar. Ele vai atrapalhar e não vai acontecer nada. Então, ó, senhor, você não vai poder entrar. Ah, você pode, você não pode, você pode. Não é porque é amiguinho, então pode. Não é. Olhando vibracionalmente, aquela pessoa ela está entrando lá por pura curiosidade. Não está entrando lá porque quer aprender, que quer entender. Não, é só curiosidade. Muitas vezes até é coisa do tipo assim, ele viu, achou bonito, mas depois foi morar para cá e falou, aquilo é tudo besteira. É besteira. Aquilo lá, o pessoal fez uns vaporzinhos lá, umas coisas, umas luzes e tal. Isso é besteira. Isso aí. Eu fui, foi bacana. Mas depois eu fiquei pensando bem, é tudo mentira. Então, os espíritos não têm tempo para perder. Vai entrar naquela sala somente as pessoas que realmente têm busca de conhecimento, de aprendizado. Então, a montagem de uma sessão de materialização, fisicamente, o que é? Uma sala escura que aparece um rosto, que aparece um fluido total. Às vezes fala alguma coisa, às vezes não fala nada. E isso é muito complexo no mundo espiritual. Essa primeira parte do nosso programa do capítulo 1 ao capítulo 10, pode perceber que tratou muito do contexto da mediunidade. No nosso próximo encontro, nós já vamos tratar do problema do contexto de como funciona a reencarnação. Então, nesse livro Os Missionários da Luz, vale a pena ser lido, porque, por um lado, você vai aprender um pouquinho mais sobre mediunidade. Lembrando que lá na frente nós temos o livro Nos Domínios da Mediunidade, Mecanismo da Mediunidade. Tem outros livros que tratam de mediunidade do trabalho do André Luiz, que o foco é só mediunidade. Mas, como isso aqui é uma obra, né, que vai caminhando, ele vai introduzindo aos poucos detalhes da mediunidade, do contexto mediúnico, do ambiente espiritual para acontecer a mediunidade. É muito legal isso, muito legal. Bom, para finalizar, eu pus aqui uma frase: cada pessoa que você presta auxílio é mais uma chave na solução dos seus problemas. Ah, quer dizer que então se eu ajudar o próximo, a minha vida vai ficar legal? Não, não é assim. Você vai ajudar o próximo, você vai adquirindo dentro de você uma energia, uma estabilidade, para quando os problemas aparecem, você mais facilmente vai resolvê-los. Eles vão aparecer. Eu tinha uma amiga que dizia o seguinte: quando você ler o Evangelho e viver o Evangelho, viver os ensinos de Jesus no seu dia a dia, a tua cruz você vai continuar carregando. Só que lá na ponta da cruz, a espiritualidade vai colocar a rodinha, talvez um motorzinho para ajudar a empurrar, vão aparecer os sirineus para te ajudar. Então, não tem esse contexto de eliminar. Vai eliminar, sim, na medida em que você tem uma prova para passar, uma expiação a passar, mas pela forma que você está conduzindo sua vida, essa expiação diminui, porque não precisa mais tudo aquilo. Essa prova diminui. Na medida em que a gente não está acordando para a realidade do espírito, essa expiação vai ser plena. Não tem o que fazer. Então é isso. Ficamos por aqui. No próximo encontro, na próxima aula, nós vamos à segunda parte do livro Missionários da Luz. Fiquem com a paz do Mestre Jesus.
Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.